tô com essa cara de acabada aqui, mas é só porque eu estava dormindo, porque o tempo tá muito gostosinho. Eu tava debaixo, tipo assim, de 3 cobertas. É sério, tem 3 cobertas aqui, ó. Enfim, eu estou debaixo de 3 cobertas, de moletom, e tá muito gostosinho o tempo hoje. Tá bem friozinho. E agora são o quê? Umas 2 horas da tarde. E eu tava dormindo. Eu tô aproveitando, vou ser sincera, eu tô aproveitando bastante essa semana, que eu não tô estudando à tarde, igual eu falei no vídeo anterior, porque hoje é sexta-feira, então semana que vem eu volto à rotina normal, o dia inteiro na rua, e aí eu fico com muito sono, porque eu sinto sono muito fácil. Então eu tô aproveitando pra dormir essa semana. E agora eu tô fazendo a minha unha, porque ela já tá estragando. Minha unha tava bem grande, eu tive que cortar pequenininha, porque quebrou essa, minhas unhas do nada decidiu quebrar. Aí pra não ficar desigual eu cortei todas. E agora eu vou fazer elas, porque é sexta-feira, toda sexta-feira eu faço a minha unha pra ficar bonitinho. Que eu tenho apego emocional na minha unha bem feita, que isso aumenta a minha autoestima bastante. Então eu vou fazer minha unha. Eu não sei sobre o que eu vou gravar especificamente nesse vídeo. Não sei sobre o que eu vou conversar com vocês, mas é isso. No momento estou fazendo a minha unha. Bom, eu tô um pouco feliz em relação às provas, porque, tipo assim, apesar de ter umas que eu fiz e não senti que tava tão fácil, pelo menos eu fiz sabendo a matéria de verdade. Tipo assim, não é quando você sabe mais ou menos a matéria, eu realmente sabia a matéria. Se fosse pra mim fazer uma apresentação sem ler nada sobre o conteúdo que eu tinha estudado, eu realmente conseguia. Então, independente da nota que eu tirar na prova, eu sei que a matéria eu sabia, e eu tô feliz com isso. Então, eu não tô muito preocupada em relação à nota, porque eu sei que o conteúdo, que é o principal, eu aprendi. E também agora, essa mais semana que vem, depois eu me livro dessas provas, pelo menos por um tempinho. Eu também tenho um trabalho mais difícil de fazer, que precisa de amostra, relatório e aqueles trabalhos mais complexozinho. O professor exige até capa da ABNT, aquela capa padrão lá, sabe? Relatório, pesquisa, no caso, e a amostra do trabalho também. Então, assim, sei que vai dar um trabalhinho pra mim fazer, mas tudo bem. E é muito trabalho pra pouco ponto. Mas fazer o que, né? Se tem que fazer, a gente vai fazer. Bom, e pra quem não sabe, eu sou escritora e o que acontece? Eu fiquei um tempinho aqui sem postar vídeo, então talvez quem estiver vindo por esses 2 últimos vídeos, o anterior e esse daqui, não sabe, mas eu sou escritora. E esses dias eu não tava conseguindo escrever muito bem. Ah, inclusive, quem quiser adquirir meus livros físicos, tá? O link deles aqui na descrição. Vocês podem acessar meu perfil, porque lá eu posto muita coisa sobre o livro. Quem tiver curiosidade, pode ir lá no meu perfil pra vocês darem uma olhadinha, conhecer o meu trabalho, essas coisas, tá bom? Enfim, e apesar de eu escrever pelo computador essas coisas, eu sinto muito mais conforto quando eu escrevo por caderninho, assim, quando eu tô com contato com o papel, sabe? Parece que a minha escrita flui bem mais. Então hoje eu escrevi muito bem, eu escrevi, tipo, aleatório, assim, sabe? Eu tava lá na aula, depois de eu ter terminado a prova, aí eu só comecei a escrever e ficou muito bom até. Olha só pra você ver o tamanho. Eu vou ler aqui rapidinho, mas talvez depois eu faça algum ajuste, alguma coisa assim. Mas quem quiser ver vídeos assim, recitando também, no meu perfil também tem. Então pode ir lá que vocês vão gostar, tá bom? Tenho refletido sobre a correria em que tudo acontece, a velocidade em que os encontros e os desencontros aparecem, a intensidade que encontro que já havia desistido de procurar e perco que eu jamais queria me livrar. Tenho enxergado lágrimas escondidas atrás de risadas insinceras. Tenho visto ferimentos já cicatrizados doendo mais do que os abertos. Encontramos histórias felizes com finais imperfeitos e histórias perfeitas com finais infelizes. Descobrimos a verdadeira versão dos contos de fadas. Percebemos que o brilho que reflete em si não é glitter, são lágrimas pela cidade devastada. Tenho visto o caos dos desenhos animados, e o modo que até as crianças só sonham em ser amadas. Ficou muito bom, né? Eu sei, ficou incrível. Mas enfim, se vocês quiserem ver mais, vão no meu perfil, tá bom? Enquanto eu continuo fazendo a minha unha, eu vou conversando com vocês, porque eu tô tendo algumas reflexões, assim, esses dias, eu tenho pensado bastante. Na verdade, eu sempre pensei muito, porém, eu tô tendo reflexões positivas. Eu estava falando com vocês sobre os livros. Meus 2 livros publicados são esses daqui, Sua Melhor Versão e Tudo Que Eu Gostaria de Ter Dito.
E eu tô finalmente voltando a focar no meu trabalho, focar na escrita, focar em algo que eu realmente quero, que me faz bem. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir escrever, com um certo bloqueio, sabe? E agora que eu tô voltando, nossa, eu tô até mais leve, porque, tipo assim, isso aqui é a minha paixão, a literatura, a escrita, a poesia. Isso daqui é o que me motiva. Sério, a escrita é algo que me toca de uma forma que vocês não têm noção. E pra mim, escrever é estar viva. Gente que é escritor, isso é uma forma de se expressar, isso é uma arte, isso, sei lá, há tanta coisa na escrita, não é apenas o ato de escrever, vai muito além disso, entende? Sei lá, quando a gente escreve, parece que a gente se sente mais leve, parece que a gente se desconecta da realidade, ao mesmo tempo que a gente se conecta mais, porque quando a gente tá sentindo uma emoção muito forte, eu coloco aquilo no papel, eu consigo enxergar aquilo em terceira pessoa, eu consigo enxergar aquilo com outros olhos que não sejam os meus, tipo isso. Não exatamente olhos que não sejam meus, mas quando a gente tá só sentindo aquela emoção, é uma coisa. Agora, quando a gente vê aquela emoção de fora, como se a gente estivesse olhando para outra pessoa reagindo àquilo, sabe? Então, problemas, situações, emoções ficam muito mais fáceis de ser resolvidas quando a gente enxerga com um olhar de fora da gente. Ao invés de olhar só para dentro, a gente olha de fora para dentro. E quando eu escrevo, eu sinto uma facilidade bem maior em fazer isso, porque parece que eu estou analisando a situação e depois eu sei como resolver, como colocar em prática. Eu tenho uma dificuldade de aprender, de absorver conteúdos que não sejam na base da escrita. Tudo que eu escuto, que eu vejo, eu sinto a necessidade de escrever para depois eu poder fixar na minha cabeça, sabe? Então, eu vejo muita videoaula, por exemplo, pro curso e tal. Mas enquanto eu não pego e escrevo assim, anoto as informações, parece que ela não fixa na minha cabeça. Eu posso assistir 30 videoaulas, se eu não pegar e fazer um resumo, aquilo vai entrar aqui e sair aqui. Agora, quando eu pego, vou ver na videoaula, vou anotando, vou, entendeu? Fazendo a minha bagunça ali, o meu resumo bagunçado, porém, que eu entendo, fica tudo muito mais simples. Eu tô pensando muito sobre a vida no geral, sabe? Parece que eu venho realmente evoluindo de um tempo pra cá, eu tenho mudado meus pensamentos, a minha forma de agir, os ambientes, as pessoas, tudo isso, porque, sei lá, então a gente tem que se conhecer, tem que estar dentro de situações, com pessoas, com coisas diferentes, pra gente saber o que a gente gosta, o que realmente nos faz bem, o que não nos faz bem. E eu experimentei muitos grupos de amizades diferentes, muitos tipos de rolezinhos diferentes, muita coisa, sabe? E eu vou percebendo cada vez mais o que eu gosto, como eu sou, o que eu tinha mudado, mas eu percebi que eu realmente, tipo assim, eu tava tentando me moldar pra ser de uma forma, sendo que eu não sou daquele jeito. Eu tenho um vídeo aqui no canal com o título Se Moldar para Se Encaixar, acho que o negócio assim. E eu tava meio que fazendo aquilo, sabe? Não querendo me encaixar exatamente em um lugar, em um grupo, mas querendo provar pra mim mesma que eu gostava de coisas que eu não gostava. E uma hora você desaba, uma hora você percebe que você, pra que eu tô aqui? Se isso não me faz bem, quem eu tô enganando? Eu tô querendo fazer o que com a minha vida? Então, na hora que a gente acorda assim, sabe? A gente vê que não vale a pena ficar fingindo ser alguém que a gente não é, ficar vivendo uma vida a troco de quê? A nossa vida é curta, o nosso tempo é curto, uma hora isso daqui vai acabar. E pra que eu vou desperdiçar meu tempo, gastar minha energia com pessoas, lugares, coisas que não valem a pena? Se uma hora tudo vai só e acabou, sabe? Não tem sentido eu continuar desperdiçando a minha vida inteira em algo que não me faz bem. Eu mudei os ambientes, mudei as pessoas e mudei a minha forma de ver o mundo mesmo. É interessante quando a gente para pra ter essas reflexões. Às vezes dói um pouco quando a gente tem pensamentos profundos, porque primeiro dói pra depois curar, né? Eu tenho essa impressão. Né? Tem a frase, eu não sei aonde eu vi essa frase, mas que eles falam, deixe doer até não doer nunca mais. Pra mim faz completo sentido. Vai doer absurdos pra depois não doer. Então a gente tem que passar pelo processo de não saber onde a gente tá, de se sentir perdido ou de estar em um ambiente que não te faz bem, pra depois você simplesmente ter um despertar e acordar. Isso é bem importante na minha visão. Se tá certo ou não, eu não sei, mas é uma coisa que eu vi que quando eu acordei pra isso,
me fez muito bem. Quando a gente acostuma por muito tempo a viver uma vida que não é a nossa, de ser alguém que a gente não é, até a gente acostumar depois também a ser nós mesmos, é um processo meio demorado. Vai ter vezes que você vai entrar no Instagram da vida, vai ver as pessoas postando fotos em ambientes que você ia, lugares que você ia, que não pertencem mais a você. Porém, naquele instante que você vê, talvez você ainda dá aquela olhada e pensa, e se? Sabe? E se? Mas então você volta, reflete e pensa, e se nada? E se não faz bem pra mim? Não tem essa de e se, não tem por que querer estar naquele lugar. Porque eu lembro como eu me sentia no momento que eu tava, como eu me sentia depois. Então, é alguma coisa que não vale a pena, sabe? Tipo, não tem pra que pensar na possibilidade de voltar a viver daquele jeito. Mas naquele segundo, a gente pensa, a gente lembra das situações, fala, e se eu voltasse? E se eu continuasse com aquela vida? Não só vida, esse é um exemplo, mas pode servir pra diversas coisas, relacionamentos, igual eu tô falando, lugares, pessoas que você convivia, atitudes que você tinha, tudo. Às vezes a gente vê alguma coisa que dá um certo gatilho pra gente, que faz a gente querer voltar a ser daquela forma, porque a gente tem muita mania de se auto-sabotar e se acostumar com aquele gostinho, tipo, mesmo sabendo algo que nos faz mal, nosso corpo ainda quer aquilo. É uma coisa meio estranha. Mas quando a gente tem um gatilho assim ativado, a gente pensa, e se? Mas não vale a pena, porque a gente sabe tudo que a gente viveu, a gente lembra de tudo. Então, no momento que vem esse pensamento, que vem essa vontade, a gente tem que tirar aquilo da nossa cabeça, assim, de imediato.